Quando a gente é preso e torturado, a primeira coisa que a gente faz quando sai da cadeia é não procurar ninguém que se identifique com a gente, para eles também não serem presos e torturados. Porque na época não se falava. Na época a gente não contava um para o outro o que estava vivendo. Muita história de outros a gente não soube, eu não soube. Então aqui eu retomei essas histórias. Uma prática que o Estado tinha colocado, a sociedade tinha colocado para mim, que não era bom falar sobre isso, que não era interessante falar sobre isso, que esse tempo já tinha passado. Sempre parece que a nossa história não é importante. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade, em 40 anos, né, de, então, contar a minha história. Eu mesmo só fui me descobrir que eu tinha uma militância política aqui no Clínicas. Ficou na minha memória, ou na minha fantasia, alguma coisa de passos cercando a casa. Lá por outubro de 2013, a polícia invadiu a minha casa e a casa do meu filho. A minha mãe recebeu um bilhete dizendo, manda um gilete, um dinheiro. Me trouxe à memória fatos que eu havia totalmente esquecido. Nós percebemos que a casa estava cercada, que a polícia estava lá. E esquecido mesmo, né? De não lembrar que eu sabia. Pequenos grupos se deslocavam e começavam a fazer uma manifestação no outro ponto de Porto Alegre. Conheci a Maria Auxiliadora na prisão do Rio de Janeiro e ela era muito jovem, uma pessoa alegre e bonita e comunicativa. Porque assim o pessoal se deslocava, parte do efetivo policial, para lá. Ela transmitia uma pessoa que gostava de viver. Com isso nós podíamos avançar com o grande bloco de estudantes que tinha aqui. Nessa época eu estava buscando investigar a morte do meu pai. Esse aqui a gente tinha que andar com isso. É porque eu fiquei respondendo em liberdade, né? Que ocorreu na ditadura, né, num atentado, e estava sozinha. Em 84, quando nós voltamos para o Brasil. A vinda para o Brasil foi útil, foi boa, foi rica. Problemático foi, talvez, do ponto de vista profissional. E aí, no contato com outras pessoas, não do mesmo grupo, mas de outros grupos que me traziam uma lembrança, não, isso tu sabia, isso tu não sabia. Eu estava sentindo um expatriamento hoje com o golpe, com a destruição que está sendo feita no país, parecida com o que eu senti quando eu tive que ir embora e tinha a sensação de ter perdido a pátria, não sabia quando voltava, se podia voltar. Eu nasci no Chile, depois fui para a França. E aí até que uma colega minha de trabalho disse assim, pá, Helena, com tudo que tu passaste na tua história, é claro que eu ia ter medo. Então, depois que eu entrei no grupo, teve uma outra dimensão. Santos representa para mim um momento da minha rota de fuga. A partir da condenação do Estado brasileiro pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2010, no caso Gomes Lund, guerrilha do Araguaia contra o Estado brasileiro, a Corte determina que o governo brasileiro deveria empregar todos os esforços para reparar, encontrar as pessoas
os guerrilheiros, né, desaparecidos, mas também reparar os seus familiares. Clínicas do Testemunho já estava trabalhando aqui em Porto Alegre. Fazer essa passagem, né, de uma vivência do privado para o público é uma forma, uma via, né, muito privilegiada, não só da gente poder elaborar individualmente os nossos, né, vivências, mas de tornar coletivo e de reinserir essa dimensão coletiva da nossa história que ficou silenciada desde 1979. E no final, então, de 2013, o Paulo Abrão, que na época era o presidente da Comissão da Anistia, ele solicita a Sigmund Freud que fizesse uma expansão para Santa Catarina. Quando o Temer assume o governo, em que uma das primeiras ações, né, foi de fazer uma substituição, né, dos membros da Comissão de Anistia. De dentro do nosso grupo de trabalho mesmo, as pessoas mais jovens começaram a perguntar, mas que coisa, né? Nós estudávamos um pouco de história do período ditatorial em Santa Catarina e as pessoas perguntavam, mas isso aconteceu aqui? As decisões que a Comissão de Anistia, que até então eram soberanas, começaram a sofrer então uma intervenção. Eu acho que esse projeto ele é uma lástima terminar. E foi uma experiência muito interessante. Por um lado, permitiu assim uma tomada de consciência do vivido, né? E também uma ponte sobre o que se vive hoje. O término disto indica que nós estamos no caminho certo. Se terminou o projeto, mas assim, o efeito disso em nós e nas pessoas que participaram do projeto, a gente não tem como prever. Nós temos que ainda ver como que a gente pode fazer uma continuidade de resistência. E então acho que a permanência, né, do Clínicas, do projeto, de que isso possa se transformar uma política pública, é para que a história do Brasil não seja transformada em resto.